Grava. Fala, mamíferos! Boa noite para você que está vendo a gente na estreia desse episódio, porque você sabe, toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente está aqui com você, trazendo pessoas incríveis, com temas incríveis, para que você possa melhorar a sua produção de leite, para melhorar o lugar onde você trabalha e você, técnico, também poder trazer uma informação melhor ainda para aquele produtor que você está atendendo. E hoje, por que eu fiz toda essa introdução? Nós estamos trazendo aqui uma sumidade. Uma pessoa incrível, que fala de gestão como ninguém. E se você soubesse o que ele falou antes desse episódio começar, você já ia ficar arrepiado, porque eu já tô. Agora você vai ver o que vai acontecer nas câmeras e tudo que a gente vai trazer para você. Então, trazendo aqui com a gente Beto Carvalho, consultor em desenvolvimento de lideranças no agro, não é isso, Beto? Muito obrigado por estar aqui. Fala um pouco com a turma aí sobre a sua história, um pouco de quem que você é. Quem é o Beto Carvalho? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Estar participando de um podcast com a Companhia do Leite é uma grande honra para qualquer profissional que esteja no campo e que queira, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento do agro brasileiro. Bom, eu sou técnico em agropecuária, por 27 anos fui gerente de fazendas, não fui um gerente do qual eu deva me orgulhar quando o assunto é relacionamento interpessoal. Falhei muito nisso, mas deu certo. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Por falta de opções, eu cheguei a ser gerente de grandes fazendas. Por 10 anos, eu fui gerente da segunda maior fazenda de leite do país, que é a Trutype, onde tive uma grande honra em participar. Sou amigo dos empresários até hoje, fiz grandes amizades lá na Trutype, era uma vitrine na época, valeu muito a pena. E hoje eu faço esse trabalho, visito em média de 10 a 15 empresas por ano, a maioria delas são fazendas no agronegócio, com o objetivo de desenvolver os líderes da empresa, os empresários, os gerentes, os supervisores e também contribuo para o desenvolvimento das pessoas. Bom demais, e eu não podia deixar de falar aqui publicamente, né? Que o agradecimento que a gente tem que fazer para você pelos stories que você publicou da gente, mostrando, usando a gente, nós da Companhia do Leite, como exemplo de um conteúdo sério, de um trabalho sério, sem querer vender uma loucura, vender pozinho mágico, vender uma expectativa impossível de ser feita, né? Então, assim, esse reconhecimento que você fez com a gente publicamente na internet, a gente tem que te agradecer por ele, não é, Ronaldo? Bom, e aí, mamíferos? Bom estar aqui com vocês novamente e hoje, né, estar aqui com o Beto, para a gente é motivo de satisfação muito grande. Beto reforça aí os agradecimentos do Daniel. A gente, na internet, nós temos trabalhado, eu te falei isso mais cedo, para chamar as pessoas para a gente ir a fundo no conhecimento, ir a fundo nos detalhes da coisa. Às vezes a gente pega um corte... e as pessoas tomam determinadas interpretações que a gente não consegue administrar. Eu consigo falar o que eu estou pensando, o que eu estou falando, a mensagem que eu queria passar, mas eu não consigo, via internet, por ser um corte, nós não vamos ter tempo de diálogo, eu não consigo controlar o entendimento das pessoas do lado de lá. Então, assim... toda vez eu aproveito essa oportunidade, né, esse agradecimento que te faço aqui para reforçar nesse espaço de que se as pessoas, a gente tem opiniões muito fortes em relação a muitos assuntos, se as pessoas não concordarem, vão conversar mais. Né? Não deixa parar no corte, não. Manda seu comentário lá, pergunta, questiona, chama no direct para entender o que foi que aconteceu, se é aquilo mesmo que a gente pensa, mas vamos conversar antes de tirar conclusões e sair atacando os profissionais, né? A gente tem pouquíssimo problema com isso. Nós temos, assim, raros problemas que vão a público, eventualmente pode ter algum que nem foi a público, e alguma pessoa que às vezes fica triste com a gente, mas mesmo sendo muito pouco, nós temos pouquíssimo problema com isso, mesmo sendo muito pouco, fica triste com a gente não, se você não concordou com alguma coisa que a gente falou, né? Nós aqui, né, estamos todos ativos na internet, não concordou? Chama nós, vamos conversar um pouco mais. Mas é isso, Beto, e aqui nós estamos com... Eu já estou chamando a atenção disso porque o título já é provocativo, né? O gerente versus o tomador de conta. E a gente queria entender um pouco mais de você,
dessas diferenças aí ao longo da nossa conversa de hoje. Então fica aqui com a gente, porque o tema hoje é sedutor, né? Para quem gosta da confusãozinha, né? Hoje já dá para fazer muita briga, né? Mas vamos lá, Beto, obrigado, hein? Bom, eu quero só destacar o seguinte, esse vídeo que eu gravei, fazendo aí uma analogia entre os falsos gurus da internet e as empresas sérias que fazem um trabalho como esse aqui, com o intuito de contribuir com quem já tem uma difícil tarefa no dia a dia, que é produzir com viabilidade, seja qual o produto for. E aparecem esses falsos gurus. Eu estava falando aqui com o Ronaldo Daniel, eu participei de 3 cursos nesse ano passado em Campinas sobre gestão. E pessoas como Cortella, Leandro Carnal, Augusto Cury, faz muito alerta sobre isso, os falsos gurus. Então aparece do nada um cara até novo, com pouca experiência, se nomeando o número 1 no Brasil em cultura organizacional. Eu gostaria de saber como é que foi essa provinha, onde é que ele conseguiu esse título. E me dá medo, então nós precisamos realmente separar as empresas sérias. E eu vejo aqui a Companhia do Leite, fiz isso de maneira muito espontânea, não foi nada programado e gostei muito da repercussão. Mas é uma obrigação nossa, que tem algum contato com as redes sociais, alertarmos para as empresas sérias serem seguidas, serem acompanhadas e esses falsos gurus. Não acreditem, tomem cuidado, porque pode trazer inúmeros problemas para o seu negócio, para a empresa. Outra coisa, Beto, só complementando isso, eventualmente, nós como os técnicos da área, e aí aqui a gente tem uma militância grande em cima da bovinocultura leiteira, né? A gente defende, a gente acredita no que a gente faz. Não só acredito, mas acredito com base em números, né? Hoje nós temos aí cerca de 1.800 propriedades assistidas efetivamente na TEG, mais de 2.500 visitas, ligadas à qualidade do leite, vai para mais de 3.000 visitas técnicas por mês. Então, contato com muita gente, onde a gente administra um volume grande de dados. Então, a gente vê muita gente conseguindo ganhar dinheiro na atividade leiteira e ajuda a pessoa a enxergar que aquilo está dando certo. Aí a gente vai, às vezes, num vídeo de 1 minuto, falar coisas na internet, falar sobre isso, né, na internet, as pessoas acabam entendendo que a gente está falando que é fácil. Nossa, quando eu estou dizendo para você que um cara está tendo resultado, eu te mostrei o seguinte, está dando certo, mas até então nós não discutimos como é que foi feito para dar certo. Então, não interpretem que o que nós estamos falando por aí é fácil. Nós vamos falar a diferença do gestor e do tomador de conta. Não estamos falando que é fácil virar um gerente de um dia para a noite. Envolve se preparar e essa jornada é longa, né? Porque adquirindo conhecimento, vem a próxima etapa, que é adquirir experiência. E aí adquirir experiência precisa viver ela, né? Não dá para poder transferir ela igual passar num pendrive, né? Não dá. Bom, mas é isso. Vamos lá? Vamos lá? Beto, fala pra gente aí, resgatando a pergunta, né? Nós temos aí, na sua concepção, 3 níveis, não é isso? O gerente, o tomador de conta, o gerente e o gestor, não é isso? Para o pessoal começar a entender como é que vai ser a conversa. Como que você vê a diferença entre os 3? Daniel, eu vejo claramente que existem esses 3 profissionais à frente das empresas. Eu também participo, às vezes, com o meu trabalho em empresas urbanas, e não muda. Também existem esses 3 profissionais. O tomador de contas é aquele cara que, como eu, quando fui gerente, não foi preparado. Não entendeu e não aprendeu metodologias e estratégias de gestão. Não tem ferramentas, não consegue gerir desenvolvendo pessoas. A maior habilidade dele é em trocar pessoas. Ele troca as pessoas porque ele acredita que pessoas são classificadas em boas e ruins. Olha, isso não existe. Eu me baseio no livro que eu mais indico para os gerentes, Mindset, que é o livro da professora Carol Dweck, que mostra que todas as pessoas podem se tornar boas naquilo que elas quiserem. Aí eu combato aquela ideia de uma pessoa ter ou não ter perfil. Significa ter ou não ter interesse por algo. Mas se ela quiser, vai depender muito do querer dela, ela se torna um bom profissional. O tomador de contas não foi apresentado isso a ele ainda.
Ele trabalha 14 horas por dia, quase sempre, de 14 a 16 horas por dia, quase sempre está desestimulado, não está entusiasmado com o trabalho, porque não tem qualidade de vida, não tem folga, trabalha essa quantidade e ele tem dificuldades com as pessoas, dificuldades em desenvolver pessoas e não tem ferramentas. É centralizador, anda de mão abanando, não usa, por exemplo, a metodologia do anotar, de uma agenda debaixo do braço, de fazer programação diária. Milenar essa aí, né? Milenar. É antigo, é muito antigo. Antigo e efetivo, né? É verdade. Tá falando de usar um aplicativo high-tech, inteligência artificial, nem nada não. Não, só anotar. Só uma cadernetinha ou uma agendazinha de anotar. Então, se você for pegar aí, hoje eu estou com 109 gerentes sendo desenvolvidos. Eu posso garantir que esses gerentes andam o dia inteiro com uma agendazinha debaixo do braço. Para mim, são os 3 passos básicos da organização. Ele ter sempre em mãos material de anotação, criar o hábito de anotar e no final do dia ter os 15 ou 20 minutos sagrados do gerente. Sentar com todos esses rabiscos que ele fez e programar o dia de amanhã. Esse é o gerente. Ele acredita e tem método para desenvolver pessoas. Essas pessoas que se baseiam no mindset de crescimento ou mindset fixo, que é o que a doutora Carol Dweck prega, ele acredita que as pessoas se dividem não em boas e ruins, mas pessoas que têm luz e sombra, pontos fortes e pontos de melhoria. Ele identifica os pontos fortes das pessoas e reforça-os para que elas não os percam. Ele identifica os pontos de melhoria e atua para esses pontos de melhoria serem amenizados ou, às vezes, transformados em pontos fortes. E, com isso, ele tem uma equipe, ele descentraliza, tem o domínio da delegação e consegue ter qualidade de vida. E depois vem o gestor. Ele faz tudo isso que o gerente faz, mas ele é um cara que está muito comprometido com o negócio em si. Ele conversa com a gente sobre quais os gaps existentes, a lacuna existente entre o real e o possível. Ele consegue colocar metas de aumento de lucratividade. E hoje, as empresas trabalhar com maximização de lucro não é ganância, é necessidade. Quanto custa uma moradia? 90% das empresas que eu estou têm déficit habitacional. Quanto custa uma moradia? Quanto custa trocar um trator? Adquirir uma colheitadeira? Para isso tem que maximizar lucro. E o gestor, na minha opinião, reúne isso. Ele está sempre com foco em melhorar os resultados, porque daí ele pode ter lucros maiores. Esses são os 3 profissionais que eu enfrento. Qual que é o meu objetivo? Transformar o tomador de conta em gerente e depois ajudá-lo a subir para o cargo de gestor. Beto, você estava comentando um pouco sobre a sua história, né? E o tipo de gestor, o tipo de gerente ou tomador de conta, depende de como que você olha, e o tempo, né? Que eu imagino que com o tempo você foi evoluindo, que você falou que você era arrogante, que você, de uma certa forma, eu vou classificar o que você disse como uma gestão pelo medo, né? Eu imponho, eu brigo, eu faço a coisa acontecer, custe o que custar. Na sua experiência, o que isso na prática reflete nos funcionários e no resultado final? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já tentei ser assim. Eu comecei sendo assim. E eu percebi que no curto prazo até funciona. A pessoa com medo faz o que você quer. Mas o problema é o efeito rebote disso. Que é uma pessoa que começa a mentir para você e esconder com medo do resultado poder voltar. E aí o resultado não chega. Você tenta fazer, impor e na prática mesmo não acontece. Ou você acha que está acontecendo e na verdade não está, só que ninguém te contou isso. Qual que é a sua percepção com relação a isso? Bom, eu fui sim, durante 27 anos, um gerente que optou por gerir pelo medo e não pela admiração. Até porque eu não sabia conquistar a admiração das pessoas. Por incrível que pareça, eu falo nos meus cursos, eu tinha um bloqueio mental enorme de chegar e dar um bom dia pegando a mão das pessoas. Hoje eu faço uma questão enorme de cumprimentar todas as pessoas com um abraço, demonstrando humanismo, demonstrando espiritualidade. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. Eu tive inúmeras dificuldades para fazer isso, para colocar isso em prática. Então, os grandes desafios, né?
A gente, quando está numa função dessa, o poder acaba, eu vejo muitas vezes, subindo na cabeça. É impossível convencer alguém de algo que ela acha que já sabe. Então, mudar esse cenário, passar a ser uma pessoa que faz questão da simpatia. É possível ser cobrador, ser exigente e ser simpático. Uma coisa não está em detrimento à outra. Eu, durante o tempo que eu fui gerente, eu acrescento, além do que você disse aí, é por curto espaço de tempo que funciona. O medo funciona até um certo nível. Hoje, para conseguir minimizar esses gaps que a gente tem, simbolizando para as pessoas, tem empresa que eu vou que nos últimos 10 anos tem 1% de mortalidade em bezerros de 0 a 90 dias. Tem empresas que eu estou, bem geridas, organizadas, que têm 11% de mortalidade. Na minha opinião, as pessoas fazem o que mandam. Outras pessoas vão muito além do que é mandado. Por quê? Porque elas admiram a gestão. Porque elas têm uma correlação com a gestão de prazer e não simplesmente profissional. Então, esses são os grandes desafios. É conseguir extrair o melhor das pessoas. É como se fosse um recipiente. Lá dentro tem um produto que eu preciso. Eu posso conseguir jogando ele, arrebentando ele na parede, ou eu posso conseguir com muito jeito, abrindo e extraindo o que eu preciso lá dentro. Essa forma vai acontecer quando o gerente se conscientizar, o tomador de contas se conscientizar da necessidade de se transformar num gerente. Esse gerente seu, ele tem uma caixa de ferramenta que você contou para nós aqui, que você pregou um adesivo, né, que você chama de gestão por excelência. E essa caixa de ferramenta tem 5 componentes principais. Acho que dá para a gente poder ir trabalhando um a um aqui. Talvez não tenha uma ordem de importância, né, para eles, porque precisa de todos estarem. O negócio aqui é uma engrenagem, né? Nós podemos ir comentando aqui sobre cada um deles e a gente vai fazendo um ping-pong com você aqui, com o que a gente vivencia também, tentando trazer para o contexto do que a gente vive, às vezes na posição da empresa, às vezes na posição do contato que temos com as fazendas lá. E a crise geral está em pessoas, né? Então podemos começar por aí. Pois é, eu acredito que o grave problema que nós vivemos no país com as pessoas não está nas pessoas, a solução está em quem comanda. Na minha opinião, quando eu estou, às vezes eu vou uma semana para uma fazenda e fico na sede, e eu saio 11h30, meia-noite e quero ir dar uma olhada como é que está o ambiente de trabalho dentro da ordenha, como que está o ambiente de trabalho na reposição de cama no freestall. Para o operador, converso com ele. Cada vez mais eu me convenço. Nós temos valores excepcionais na mão de obra operacional. O grande problema é que nós precisávamos ter ali um técnico, eu faço uma analogia com o técnico de futebol, que estimule a pessoa a querer ir mais, querer fazer mais. Em contrapartida, nós temos comandantes que desestimulam totalmente as pessoas, com a forma de abordar, com um vocabulário rude, com uma abordagem desrespeitosa e desestimulam as pessoas. Então, eu acredito que a mão de obra que nós temos é um material, é uma matéria-prima muito boa. Transformá-la no que nós precisamos é que é o desafio para quem gere. Eu vou completar o que você está dizendo, né, com a experiência que nós estamos vivendo aqui em Milkverse. Nós vamos caminhar muito nela, vai dar alguns exemplos nisso, em função de... É a máxima geral de todas as... Se você for conversar com todo empreendedor, seja rural ou urbano, a hora que você apertar ele um pouquinho, que acabou o argumento sobre determinado assunto, ele vai falar, mas o problema é mão de obras. Isso que quem vai fazer? É a frase que eu mais escuto trabalhando. Tipo assim, todo dia, o tempo inteiro eu escuto isso. Eu escuto isso de produtor, eu escuto isso de técnico, eu escuto de vendedor, eu escuto de empresário amigo, o tempo inteiro. Né? E assim, eu partilho muito da sua crença, tenho a mesma percepção, e eu ainda eu te faço o complemento do que nós estamos vivenciando. Ao conversar, e aí eu vou trazer para o meio rural, ao conversar com algumas pessoas em que a gente fala assim, ó, eu tenho uma proposta de trabalho para você, um casal, não vou te pagar R$5.000,
água, luz, internet, casa para morar, 2 litros de leite por dia, transporte escolar. Porque você está no meio do caminho, a pessoa já fica assim. Isso é golpe. Isso não existe. Não tem essa oportunidade para trabalhar. Então, quando você olha as características sem ter com quem vai conviver lá na ponta, nós discutimos quem vai conviver lá na ponta. Temos características da oferta de trabalho. Se eu pego esse trabalho aqui e transformo ele, porque aí é possível fazer o que nós estamos falando aqui, com regime de folga, o 6x1 normal que está aí vigente, o regime de folga que tipo, você está fazendo a sua obrigação, né? Estou falando que alguns não cumprem porque não tem a pessoa. Mas aí agora a hora que é estranho, quando eu conto para as pessoas o que a gente oferece, as pessoas querem esse trabalho, sem saber o que é, como é que faz, etc. Então, a gente está caminhando aqui num processo, tem algumas frentes que nós vamos avançar, de dar publicidade efetiva para isso. A gente fez prospecções. Agora nós vamos dar publicidade mesmo, Beto. Nós vamos ampliar o funil. Nós vamos falar para milhões de pessoas o que o agronegócio oferece de condição de trabalho. Nós vamos falar para milhões, usando de tecnologia para isso. E aí esse funil ele vem peneirando. Quem está disposto então a morar na fazenda, etc. E tal. Sabe qual é o grande medo que nós estamos? E aí vem o complemento do que eu ia te falar. É a hora que ele chegar na fazenda, quem vai administrar essa pessoa? Porque acabou a pessoa que aceita você sair falando palavrão para ela, grito, não sei o quê, e etc. Essa pessoa acabou, não tem mais. Né? Não é espécie de extinção, não, é extinta. Acabou, né? Mesmo. Então, ou seja, a nossa grande preocupação, e aí nós vamos ter que avançar nisso no projeto, tem algumas âncoras que já estamos preparando, é de como nós vamos preparar quem está gerenciando essa pessoa lá na fazenda para receber a pessoa lá. Porque a oferta de mão de obra, eu vou discordar totalmente do que o pessoal está falando, ela existe. Entendeu? Você vai ter que competir por ela, ok. Mas eu posso te falar uma coisa, o agronegócio é competitivo nas suas condições de trabalho, condições de remuneração, etc., ele é competitivo. Agora, o que está travando? A hora que chega lá na fazenda, aí o cara tem resíduos de chicote lá na fazenda, que esses resíduos, se a gente não enfrentar ele... Entenda o chicote, metáfora para... cria-se um clima de trabalho ruim. Sim, né? sim. Atitude de tomador de conta. Né? Ainda existe a imagem do feitor lá, né? Das fazendas de escravo, ainda existe essa imagem. É verdade. Eu concordo com você. Primeiro, a questão da oferta da mão de obra. Tem 20 e poucos anos, 23 anos que eu ouço. Não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar. A questão é, mesmo... Eu reconheço que atualmente algumas situações estão diminuindo a oferta, mas eu pergunto para o gerente, efetivamente, quantas horas essa semana você dedicou a fazer contatos em busca de pessoas? Porque essa pessoa que tem vínculo com o agro, tem vínculo com o que você precisa, com a função, principalmente se for uma função de ordenha, que a pessoa precisa ter um certo interesse por ela. Essas pessoas não flutuam no mercado. Se ela falar que quer largar uma fazenda por algum motivo, distância, qualquer situação, só dela falar que quer sair, antes dela cumprir o aviso, já tem duas, três ofertas. Então, o que eu passo a responsabilidade para quem está no comando é, você precisa oxigenar a sua rede de contato constantemente. Todas as pessoas para descobrir onde é que tem gente. Eu sempre acredito que vão ter pessoas para trabalhar. E não mesmo, eu fui gerente 27 anos, e qual que era a minha principal ferramenta de trabalho? Faz, porque senão eu te mando embora. Faz do meu jeito, porque senão você não fica comigo. E a pessoa tinha medo e ficava. Agora hoje, fala isso. Amanhã está trabalhando em outro lugar com as mesmas condições, quiçá melhores do que ela tem. Então nós temos que cuidar mesmo de gente. Eu fico, às vezes, criando, e eu estou perguntando muito para o gerente o seguinte... Além dos benefícios normais, o que mais que você vai fazer para reter talentos? Quais são as atitudes que você vai tomar para que as pessoas queiram ficar com você? Enquanto o único vínculo que tem é o salário, você vai ficar discursando que elas te trocam por R$300. Se você tiver outros vínculos, como bom relacionamento, ambiente de trabalho, estrutura de moradia, pelo menos digna, as pessoas vão querer ficar com você. Então, nós precisamos aprender a reter talentos.
Nós precisamos conscientizar as pessoas que em todo lugar o urubu é preto. Porque se elas vão mudar de lugar com a mesma função, elas vão encontrar dificuldades lá também. Agora vai depender muito da relação que existe entre quem comanda e os seus comandados. Isso é uma arte que cada um tem que desenvolver a sua. E não consegue-se mesmo passar um para o outro. Tem que ser vivenciado, eu acredito também. Tem que ser vivenciado e é aquilo que você começou a falar, né? Já existe técnica para isso, já fizeram isso várias vezes, estudaram e já tem mais ou menos, já tem uma base muito boa do que a gente pode fazer, identificar que tipo de pessoa que a gente está trabalhando, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que explica para essa pessoa o que ela tem que fazer, ao invés de simplesmente fazer do seu jeito, né? Exatamente. E achar saber o porquê. Tem que saber o porquê. E eu percebo muito isso. Você pediu a uma pessoa para fazer alguma coisa, mas tem que ser de acordo com o que você entende que ela tem que entender. Não do jeito que ela visualiza e vai entender o que tem que fazer na ponta, né? Exatamente. Isso tudo é técnica. Depois da técnica, você trabalha isso e internaliza. Mas já existe forma de fazer isso em vários âmbitos, né? Comece pelo porquê, é outra recomendação de livro. Eu faria. Do Simon Sinek, eu faria. Mas, assim, no âmbito mais simples, né, é um princípio básico de andragogia, que é ensinar para adulto. Se você não explicar o porquê, o adulto não faz. Né? Tem que dar chance para ele de ele entender aquilo realmente, né? E nós precisamos mesmo. Eu tenho falado muito nos meus treinamentos, nós precisamos ler um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre as dicas de andragogia. Como que nós podemos fazer treinamento para adultos. Eu sempre defendo que o técnico, principalmente o interino, aquele que está na empresa, ele precisa fazer treinamento para as pessoas. E muitos falam, Beto, não adianta. O povo não gosta, eles não vão praticar. Só que às vezes eu encontro algumas situações do tipo, um veterinário fazendo treinamento com os ordenhadores, que levantaram às 4 da manhã, o almoço deles deveria ser às 11, ele fez treinamento de 11 às 12h30. Esse pessoal não é para sentar numa mesa 1h30, é 30 minutos, 35 minutos. Nós temos que ser efetivo nessa comunicação. E na hora do almoço, quem vai ter interesse por isso? Então nós precisamos aprender um pouquinho, ter noção também de andragogia, para a gente conseguir conscientizar as pessoas. E essa questão do microconteúdo, da conversa compacta, mais contínua, ou seja, mês que vem nós estamos de novo, né? Ela é o momento. Tem pesquisa mostrando que 40 minutos o ser humano, a intenção já foi embora, né? E sinais disso, né? Começou a pegar o celular e dar uma olhada, é porque já saturou, perdeu, né? Você já perdeu. Mas estão aí comentários importantes sobre direcionamentos importantes sobre pessoas. E uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte, às vezes a gente faz o treinamento com a equipe e alguns pegam, outros não. E eu percebo que a gente tem momento, você pode falar a mesma informação para a mesma pessoa. Dependendo do que ela está vivendo, ela pode comprar a sua ideia ou não. Então tem que entender também como é que a pessoa está naquele momento para saber, está na hora de eu falar isso para ela ou não está na hora de eu falar isso para ela. Exato. Está na hora de fazer um curso incrível, maravilhoso, para falar de um monte de coisa, sendo que ela não tem base, sendo que ela não vive, né? E até o técnico mesmo que começa a trabalhar a campo, eu percebo muito isso. Como ele não tem a vivência do dia a dia da fazenda e não está lá na experiência, é difícil para ele, inclusive, entender onde é que está a dor, até para ele saber quais os exemplos que ele utiliza para poder trazer aquilo para a pessoa, né? É verdade. Isso vem com a experiência. Então, a gente vai estudando, mas, ao mesmo tempo, também você tem que ter uma vivência para ter os exemplos e como você passa aquilo para quem está do lado. Exatamente. Isso é fundamental. E você falou uma coisa muito interessante aí, que é o momento das pessoas, né? Dentro do processo de coaching, uma recomendação muito forte é conheça as pessoas que você quer influenciar, conheça os papéis dela. E é uma coisa muito, muito comum a gente encontrar lá o João, o Joaquim. Quem é essa pessoa? É ordenhador, é tratador, é auxiliar. Mas e os outros papéis dele? Passa pela sua cabeça? Às vezes eu sou aguardado numa fazenda para definir, tem uma casa e tem 3 famílias interessadas. Ô Beto, nós queremos sua opinião, vamos fazer uma mesa redonda. Eu, o dono, o gerente, o supervisor, vamos. Qual a opinião? Tem 3 candidatos aqui bons, o cara já está com a gente há muito tempo, beleza, eu quero informações da pessoa. É casado?
A esposa trabalha? Tem quantos filhos? Qual a idade dos filhos? Eles estão em que horário de escola? Nem gerente, nem dono, nem supervisor sabe nada sobre a vida do cara. Então nós precisamos entender que aquele ordenador, ele tem papéis de filho, de esposo, de irmão, de pai. Como que está esses papéis dele? Nós sabemos avaliar as pessoas? Então nós sabemos, é muito fácil identificar a insatisfação de quem está no comando com as pessoas, mas não tem a mesma facilidade dele enumerar para a gente. Quem é essa pessoa passando um raio-x nela? Quais são os pontos fortes que essa pessoa tem? Não sai. Quais são os pontos de melhoria que ela tem? Não sai. Se nós não identificarmos isso, como é que nós vamos desenvolver essa pessoa? Como é que nós vamos contribuir com o desenvolvimento? E quando tem alguma informação, falta transparência. Não tem uma conversa dessa aqui, para se fazer uma sessão, é o termo que eu mais tenho usado para o gerente, faça sessão de coaching, mesmo não sendo coach. Basicamente, é sentar com uma pessoa, se interessar pelos motivos dela, pela vida dela e fazer perguntas abertas, perguntas poderosas. Isso faz a gente entrar no mundo dela. Então já teve narrativas, por exemplo, de um cara que é responsável por uma grande fábrica de ração. Está há 9 anos na empresa. E eu sentei com ele na beirada de um silo e fomos conversar. 1 hora depois ele falou, aqui são 2 donos aqui da fazenda. E os 2 donos são gente boa demais, eu gosto muito deles, eu estou há 9 anos aqui por causa deles. Mas eu vou te falar um negócio. Falei, o quê? Você me conhece há 2 horas. Você sabe muito mais sobre a minha vida do que os 2 patrões. Falei, isso é bom ou ruim? Olha, se eu tiver que escolher quem mais se preocupa comigo, quem mais se interessa por mim, é você. Ele vivia uma crise de uma separação que ele queria a adoção dos filhos, aí queria ter a guarda dos filhos. E eu estava passando uma crise enorme. Quando eu falei para os donos, ele falou, mas por que não fala com a gente? Não é para se falar, é para ir se investigar. Nós temos que ter esse papel das perguntas e de questionar. Mas eu não gosto muito, porque senão eu vou intrometer-me na vida das pessoas. Interesse e intromissão tem uma diferença enorme. Eu me interesso por sua vida e eu não invado sua vida, mas eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para te entender e não vou querer resolver seu problema, não vou querer minimizar o problema, e são alguns pontos que fraquejam muito uma boa sessão. Então nós precisamos conhecer as pessoas, entender quem está conosco, quem são elas, que história de vida que tem. E até porque às vezes a pessoa está com vergonha ou prefere não falar, acha que eu vou trazer isso para ele por quê, né? Não faz sentido um negócio desse. E as reações são muito diversas, né? Então tem que tomar cuidado. Tem gente que é mais comunicador e vai soltar no meio do negócio lá e flui. Agora tem gente que não, tem gente que ela guarda. E cada vez que o tempo passa, eu percebo que as pessoas que guardam e que a gente classifica como pessoas calmas são as pessoas que a gente tem que ter mais atenção. Porque você acha que ela é calma, mas não. Na verdade, ela está internalizando. E quanto mais ela internaliza, só vai subindo a boca do copo até que uma hora ela extravasa de uma forma que não tem mais negociação, não, né? Aí já passou da hora. Exatamente. Vivo muito essa realidade. Eu queria ter feito um comentário quando você falou aí da questão do medo. Se tem uma das coisas que é muito reclamada por gestores e diretores de empresa, é a prática do corporativismo. Que isso? São as pessoas que quebram uma máquina, encosta ela caladinha e não fala. Vê o colega quebrando, dando uma ré de um contrator em cima de uma outra máquina que estraga e ele não fala. Isso é o corporativismo, é o esconder. Mas o corporativismo é fruto do medo. Por que as pessoas não falam? Porque o cara vinha comigo no meu auge da arrogância. Ô Beto, a embreagem do trator só outra vez, ela acabou e eu fazia uma descarga emocional nesse cara. Você não tem competência para dirigir nem um carrinho de mão, quanto mais um trator. Você é incompetente, você não tem habilidade. E às vezes era desgaste, às vezes era um problema normal mesmo. E o que faz? A próxima vez que eu fizer isso, eu vou esconder, eu não vou falar. Fruto de quê? Do medo. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. E olha só, né? Se efetivamente isso fosse um problema de operação em fazendas grandes, acho que nós estamos na hora de... Pessoal, tem uma notícia boa para trazer para vocês.
parceria com a empresa X de trator lá, o pessoal vai dar um treinamento para nós aqui, que permitir a gente aumentar a longevidade da embreagem, do trator, aumentar o desempenho do trator, fazer a gente conseguir economizar com o trator. Todo mundo, isso não foi na hora do atrito, que eu acho que isso é um ponto importante, né? A gente ser acolhedor na dificuldade e trazer soluções de desenvolvimento na sequência, né? Fora do conflito. Isso, assim, isso eu posso dizer que é uma coisa que eu faço bem, lidando hoje com um volume muito grande de pessoas, né? Aqui na companhia a gente tem aí, se eu pegar todos os negócios, hoje são mais de 200 pessoas. Se pegar a gente, todos ligados a todos os negócios que nós estamos mexendo. E estou mais próximo dos líderes e o que eu faço da vida hoje é lidar com essas questões do crescimento, né? Com os grandes desafios de crescimento, de desenvolvimento da empresa, etc., das empresas, né? Nós estamos trazendo coisa para o mercado que ainda não existe. Então, ou seja, os níveis de desafios são ainda maiores. E buscar ser acolhedor nesses momentos, isso ajuda muito o líder também a transmitir para quem ele está liderando lá na ponta, né? Tem outras pessoas que às vezes estão ligados e eles acabam replicando isso. Então, assim, acho que isso que eu acabei de comentar aqui, onde você tem um organograma já complexo, se começa lá em cima no topo do negócio. Se a pancada vem do dono lá do negócio, o gerente ele vai transmitir. A gente tem relacionamento aqui com muitos laticínios também, sabe, Beto? Muitos gestores de laticínio. E às vezes o gerente vem conversar com a gente, às vezes num jeito assim que não é o cara, você sabe que não é ele, sabe? Assim, o que foi que esse cara tá revoltado desse jeito hoje? Aí a hora que pouca conversa, você vai entender que ele está transmitindo parte das pancadas que ele tomou, sabe? Então, assim, isso existe em todos os meios, não é só fazenda, e eu acho que é o ponto de melhorar, né? É fato. Se a gente precisa de rever a forma que nós tratamos as pessoas, né, na ponta. Esses resquícios você usou o termo feitor? Capataz, né? Mas é feitor mesmo, né? Das antigas fazendas lá de escravos. Esses resquícios aí é uma metodologia totalmente ultrapassada. E é uma cultura, mas uma cultura muito arraigada, muito forte. Às vezes eu vejo gerente, nós estamos lá num pátio, estamos num composto, estamos numa lavoura, conversando. Aí para um operador. E ele está normal, cara. O cara está tranquilo, conversando espontaneamente. Aí um chega para... posso falar com o senhor um pouquinho? Ele se transforma. Ele vira e fala, pois não, o que foi? Aí eu falo, peraí. Por que você não continua conversando com o mesmo semblante, do mesmo jeito? Não, mas não mudei, não. Mudou demais. O que foi? Por que de ser assim? Então, gera na pessoa, parece que um espírito de... Se eu estiver conversando com o Ronaldo, eu posso abrir um sorriso, eu posso ter uma feição amigável. Se eu estiver conversando com o Daniel, que é meu funcionário, peraí, não é assim não. Muda, é diferente. Eu faço uma analogia hoje da liderança, para que os gerentes entendam, né? Que tem gente que fala... Outro dia um gerente me falou, Beto, peraí, eu tenho 150 pessoas para gerenciar. Se tiver 4 ou 5 que têm admiração por mim, é muito. Por quê? Porque eu sou cobrador. Cobrador não faz isso não. A forma de cobrar é que muda. Então, o exemplo que eu dei para ele, eu sempre dou para os gerentes. Pensa num dia de domingo que você abriu a internet e vai fazer um prato na sua casa. Pega uma mesa desse tamanho e põe 10, 12 cumbuquinhas de tempero muito forte. E que se você usar todos os temperos na medida certa, seu prato vai ficar um espetáculo. Se você deixar de usar um tempero ou usar algum em demasia, vai atrapalhar seu prato. Isso é a liderança. O que são esses temperos? Flexibilidade, exigência, cobrança, humanismo, tolerância e punição, se for preciso. Então, misturar esses nutrientes, esses temperos, esse é o grande segredo. A essência da vida, né? É que nós vamos procurar a melhor receita a vida toda. Se eu for fazer
um comparativo no dia a dia, uma avaliação, uma análise do meu dia, eu vou fazer algo muito interessante que é citado no livro lá do Dale Carnegie. Ele fez o segundo livro, depois do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que se chama Como Se Tornar Inesquecível. Ele cita um grande empresário que ele fala que era o maior gentleman que ele conheceu na siderurgia americana para lidar com pessoas. E todos os dias esse cara tinha um método. Ele, antes do jantar, às 6:45 da noite, todos os dias, ele sentava no cadernetinha dele lá na mão, sentava com a cadernetinha e anotava em que pontos que ele poderia ter sido melhor durante o dia. Então, eu acho que isso é a essência da vida. Nós vamos, né, é o que explica. Sempre se trabalhar para tentar ser melhor, né? Vamos chegar à perfeição. Nós temos que buscar a excelência, mas não vamos chegar à perfeição. Diante de conflitos do dia a dia, do gerenciamento, eu acho que tem duas coisas que eu deixo aí para os gerentes, né, das empresas rurais, que são o pessoal principal que vai estar nos ouvindo, ou futuros, né? Nós temos um público muito grande de jovens, né, que estão próximo à formatura, estão estudando e tal, que tem a conexão com a Companhia do Leite e seus canais. Mas, assim, diante de um conflito, tem duas coisas que podem salvar, pode te salvar para você não se alterar. São duas perguntinhas básicas. O que você aprendeu com isso e o que você vai fazer para isso não acontecer de novo. Se você fizer essas duas perguntas antes de brigar, você vai passar a sua raiva. Aí você não vai acabar não brigando. Você vai entender que aquilo ali vai deixar um legado para você para o futuro. Sua raiva vai passar. Se você fizer essas duas perguntas primeiro, vai te ajudar muito. É verdade. Beto, voltando aqui na parte de gestão e da sua experiência, comenta um pouco com a turma o que você trouxe um pouco mais cedo para a gente aqui, da questão de ter sido formado para ser um auxiliar técnico ao invés de um gestor, como você se orgulhava e como que você vê isso hoje, porque eu acho que essa é fantástica para a gente poder compartilhar com a turma. Legal, Daniel. Às vezes, como o Ronaldo disse, né, a gente coloca alguns cortes na internet e a pessoa entende da forma dela e fica profundamente irritado. Eu tenho sugerido para os gerentes que gerente precisa gerenciar. 5 psicólogas fez um trabalho há uns 6 anos atrás para entender por que tanto déficit na gestão. E o que elas chegaram à conclusão é que gerente faz de tudo na empresa, menos gere, mas o resto ele faz. E eu tenho combatido dentro das fazendas para o gerente parar de querer ser veterinário prático. Eu, em 1989, fui assumir a minha primeira fazenda como gerente e a demanda que eu fiz com o dono. Eu quero 300 horas de curso e visitação por ano. E ele foi muito solícito, ele atendeu minha exigência. Mas eu só fiz curso técnico. Eu fiz todos os interleite que teve, eu fiz cursos na época com o ícone de qualidade de leite e sanidade de Uber, que era Luiz Fernando Laranja. Eu fiz vários cursos na parte técnica. Eu achava que o grande diferencial meu estava em entender profundamente de mastite, entender de ileite em suíno, de ascite em frango, que eu gerenciava uma fazenda que tinha as 3 atividades. E foi um grande erro, um grande engano. Eu poderia ter sido gerente melhor do que eu fui se eu tivesse aprendido, não parte técnica, que é delegável. Eu diria que a parte técnica são as exatas e a parte de gestão são as humanas. As humanas não é transferível, a parte técnica é. E eu vejo gerente defendendo, né? Às vezes eu pergunto para ele, o que você faz de mais importante na empresa? Ele muda protocolo. Ou seja, eu chego a perguntar, de que lado você está? Você quer ajudar a empresa ou não? Por que não seguir os protocolos? Eu quero que ele troque de veterinário se o veterinário não estiver atendendo bem, mas ele precisa atender aos protocolos criados. E quando eu apresento para ele uma cesta lotada de metodologia e ferramenta para gestão, não dá tempo para ser veterinário prático. Mas tem gente que se orgulha muito. E quando eu coloco isso nas redes sociais, o cara coloca lá embaixo, o quê? Você acha que eu vou deixar o que eu mais aprendi na minha vida, que é entender de doença, entender de tratamento, para um veterinário recém-formado? Eu não vou nunca. Eu vou fazer do meu jeito. Ele não precisa saber. E às vezes a gente não entende por que os resultados não vêm. E pode ser por casos como esse. E a minha sugestão, você que é gerente, interesse-se por gestão.
para de querer ser um veterinário prático. Ou vá fazer um vestibular e faça veterinária, se você quiser ser um veterinário. Mas o cargo de gerente precisa ser ocupado. E o de veterinário também, né? Sim. Então, tipo assim, demérito nenhum, né, pro cara que é veterinário e gosta e tem que fazer seu trabalho, tem reprodução, tem nutrição, tem uma série de questões técnicas que são importantes, né? Mas o gerente precisa ocupar sua posição na fazenda, né? E em muitos casos o dono ele tem que ir trocando de boné, né? Tipo assim, ele mesmo faz, às vezes ele mesmo é o operador, às vezes ele mesmo tem que tomar decisões de gerente e eventualmente tomar decisões estratégicas para o negócio dele. Pega 3 bonés de cor diferente lá para você disciplinar a cada horário, né? Porque isso existe. Eu gostaria só de complementar isso aí, que eu gosto muito de simbologia, né? Eu fico falando para o gerente, olha, no seu dia a dia, tem serviços que valem 10, 100 e R$1.000. Faça os de 100, mas depois que os de 1.000 estiver pronto. Faça os de 10, mas depois que os de 100 e de 1.000 estiver feito. Dificilmente você terá feito os 2 para fazer os de 10. O que é o de 10? Lavar um corredor de ordenha. Às vezes o cara centraliza tanto que ele quer lavar. Ele quer aplicar BST. Meu amigo, BST é aplicado há mais de 60 anos aí no Brasil, 50 anos talvez no Brasil. Será que ainda não deu para você pegar o João, o Joaquim, o Zé que te ajuda na aplicação diária e ter feito um processo de delegação com ele para ele fazer a aplicação de BST? Então acontece até hoje de eu chegar na fazenda e falar, Beto, hoje está arrochado. Por quê? Hoje é dia de cobrir silo. Mas que obra faraônica que é cobrir silo, né? É quase que construir um prédio. Ou como é que chama lá? Uma pirâmide no Egito, lá naquela época. Se você não estiver perto, não acontece. Cara, o gerente, por mais simples que seja a fazenda, ele pode participar do operacional? Pode, desde que ele tenha o domínio dos processos, das frentes de serviço que estão acontecendo. E falando de processo também, esse é um dos pilares do que você chama de gestão por excelência, né? E o que seria gestão por excelência e quais seriam esses pilares? Dos 5, já foi pessoas. Como é que é? Dos 5, da caixa de ferramentas gestão por excelência, nós falamos tem 5. Sim. Pessoas nós estressamos já falamos aqui um pouco, Falta só mais 4. Daniel já pressionou processos, vamos lá? Olha, eu desenvolvi 5 pontos, né? Então, para deixar os 5 claro, que eu levo para dentro das fazendas. Na minha opinião, eu fiz um comparativo nisso também, que é como aquele número circense lá do sujeito que roda o prato em cima de umas varinhas. Regularmente ele tem que voltar e rodar os pratos, senão eles caem. Então a gestão por excelência, eu levo para o gerente, implanto junto com ele, esse sistema que são baseados em 5 pontos. A gestão das pessoas, a gestão dos números, gestão administrativa, que é muito amplo, a gestão dos recursos, otimizar ao máximo os recursos que ele tem para produzir, a gestão da cultura, quais as culturas predominantes dentro da empresa, são os costumes que existem dentro da empresa. Separa essas culturas. Eu quero sempre na visita às fazendas entender quais são as culturas, as desejáveis e as indesejáveis. As desejáveis, reforça e não acaba. O exemplo que eu dou são as culturas, né, folclóricas que nós temos. Tem região que nem conhece algumas. Por quê? Porque elas não foram reforçadas. Em alguns lugares não sabe o que é congado, em outros não sabe o que é folia de reis. Então, cultura, ela se perde. Tem um trabalho aí de um americano que mostra que toda empresa, por mais simples que seja, ela tem sua cultura. E a cultura é cíclica, em média em 8 anos, para pior ou para melhor, e depende de quem comanda. Então, quais são as culturas desejáveis? A solidariedade, o comprometimento, a participação, reforça, fala para as pessoas que você valoriza isso. Quais são as indesejáveis? O individualismo, a fofoca, a falta de interesse. Resolva essas culturas, melhore essas culturas. Então, eu acredito muito que a cultura pode mudar o cenário de uma empresa. Então, vem pessoas, números, os recursos, a cultura e a gestão de processos que você me disse. O que eu mais quero é que um gerente acompanhe rotineiramente os processos. Porque às vezes eu chego para um cara e falo, escuta,
Como é que está aí a parte de ordenha? CBT é um vai e vem, vai e volta. Qual que é o seu compromisso de acompanhamento? Não, senhor, não preocupa. Ali eu tenho tudo funcionários ali com mais de 10 anos, não precisa ir na ordenha. Meu amigo, processo é para ser gerido. Gerido com foco em 3 pontos: qualidade, produtividade e mínimo esforço. Você está colocando toda a sua experiência. Se você tiver com a mão no queixo, acompanhando os processos, e às vezes indo lá, pegando para fazer, e sentindo a dificuldade, você vai criar processos cada vez mais eficientes. Não existe processo que não pode ser melhorado. Então, a gestão de processos é destinar tempo a acompanhar, entender os processos e melhorá-los. E uma dica para quem tiver os processos defasados e não sabe: se você chegar e perguntar para uma pessoa por que ela faz aquilo, e se ela falar que faz é porque já tem muito tempo, pegou e já era assim, tá defasado. Tá, né? Sem dúvida. Então, se a pessoa não sabe por que ela está fazendo, é muito importante você dar uma renovada nisso. E processo tem uma outra coisa que eu acho fantástica: ela dá muito trabalho para você escrever, colocar no quadro, fazer toda aquela situação. Só que, como assim a gente, juntando, né, linkando com o que a gente falou antes, se o problema é mão de obra, a sua rotatividade é muito grande, se você não tem o processo bem definido, alguém vai ter que ensinar. E toda vez que alguém chegar novo, você tiver que ensinar, e quem ensina também já é outra pessoa, você traz um telefone sem fio. Então, depois de 2, 3, 5 rodadas de pessoas, tanto de líderes quanto de liderados, no final das contas, o que você queria que fosse feito também já não está mais feito, porque ninguém sabe mais, né? Simplesmente é o que o outro ensinou. Perdeu-se. E você chega no ponto de, não, eu faço é porque me ensinaram assim, e assim eu continuei fazendo, né? Agora, só esclarecendo, Daniel, na literatura tem 3 pontos da gestão de processo. Existe a gestão por processo, onde toda a empresa está imbuída desse objetivo, tem todos os processos descritos e interligados. Existe a gestão de processos. São momentos que a empresa está implantando a gestão por processo e tem setores que já atuam e outros não. Eu falo, nem é dos 2, que é mais complexo um pouco, mas de maneira bem prática para o gerente é a gestão baseada em processo. O que é isso? É ele ir acompanhar os processos com foco nesses 3 pontos. Às vezes o processo nem está descrito ainda. Eu acredito que é chegar no ponto 3 lá, que é a gestão por processo. Mas, por enquanto, para que o gerente consiga imprimir qualidade e produtividade dentro do dia a dia dele, através, por exemplo, do mínimo esforço, é a gestão baseada em processo. Ele acompanhar os processos com olho crítico do que pode ser melhorado. Eu faço regularmente isso com ele. Acompanho com o gerente, vejo os processos e ajudo na crítica. Um exemplo disso, um tio meu que trabalha com parasitas e tudo mais, o Romário Leite, ele comentou que um dia tinha um problema de cama. Estava com problema na cama e estava tendo mosca demais. E aí ele começou a perceber como é que o negócio era feito. Então, a cama era tirada de onde estava, era colocado, fazia um monte do lado de fora. Aí depois de muito tempo ia aumentando aquele monte, botava uma lona e ia aumentando aquele monte. Daquele monte passava para um outro monte, depois do outro monte ia para uma esterqueira e dava um fim no negócio. Ou seja, você tinha 3 manejos, 2, 3, 4 manejos, um negócio que era muito simples, que você já podia pegar aqui e jogar na esterqueira e não deixar no meio, que era onde as moscas estavam se reproduzindo. Isso. Então, mas como é que você viu isso? Como é que você percebe? Porque quem está fazendo entra no operacional do dia a dia, né? É você sair um pouco, olhar de cima e falar, isso aqui pode melhorar. Isso aqui tem como fazer diferente, que eu acho que é o que você está querendo dizer, né? Eu só queria exemplificar. Exatamente. Eu, às vezes, chego num lugar e tem um tratador muito apertado, tratando um número grande de animais, com vagão rodando a fazenda. E eu vejo, acompanho ele, e tem uma porteira, uma bendita porteira que cerca nada de coisa nenhuma. Aí eu pergunto, por que tem essa porteira aqui? Ah, não sei, sempre foi assim. Eu vou no gerente, por que tem aquela porteira? Ah, vai ver que é coisa do dono, eu não sei por quê. Eu vou no dono, por que tem aquela porteira? Não, porque antigamente aqui dividia um piquete, mas por que ela está ali? O cara chega, desce, abre a porteira, passa com o vagão, vai lá, trata, volta, ele faz isso 8, 9, 10 vezes ao dia. Quantos minutos ele perde? Não sabia. Eu não sei. Então, é justamente falta disso, né? De entender o porquê das coisas. E dar para pessoas
autonomia. Quem mais entende de processo é quem executa. Dar autonomia para que elas questionem e procurem entender. Comece com o porquê. Qual o porquê das coisas? Por que ela está fazendo aquilo? E ir trabalhando a pessoa para que ela dê a solução do problema do setor dela, né? Eu costumo falar muito isso para o pessoal que trabalha aqui também. A pessoa, Daniel, aconteceu isso. Tá, mas como é que você acha que tem que ser feito? Porque não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer é você. Se é você quem vai fazer, como é que você acha que tem que ser feito? E você já vai trabalhando as pessoas também para conseguirem... O Daniel tem uma história dele nessa administração de equipe fantástica. Teve uma moça que chegou para ele, mais desesperada. Chegou, ô Daniel, eu já perguntei pro fulano, perguntei pro Beltrano, perguntei pra tal pessoa, e ninguém me responde o que é que tem que fazer. O Daniel falou assim, normalmente quando eu vejo que isso acontece, a resposta era você que tinha que dar. A hora que ele soltou essa, cara, eu não aguentei de rir, não. Ele me contou esse negócio. Foi mais ou menos. Aí, você sabe por que ninguém te falou? Não sei. Então, se ninguém te falou é porque ninguém sabe, não existe, entendeu? Então você que tem que trazer. Pode responder. E sabe que, tipo assim, aquilo iluminou o sol para a pessoa, sabe? Ele olha assim, então, como você faria isso? Assim, assado. Então, vai que a tua, Tafarel, né? Vai lá. Né? E eu acho que tem esse campo da autonomia, e eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um... Eu posso falar quem aqui, né? Foi... O cara que foi gerente da Verde Campo, na época que eu trabalhava lá, ele falou assim, Ronaldo, autonomia não é independência. Precisa de prestar contas, né? A gente precisa estar alinhado em relação... Você ter autonomia dentro daquilo que a gente combinou aqui, tem os limites que a gente combinou aqui dentro desses limites você pode fazer o que você quiser lá na ponta, né? E aí eu acho que nesse campo, né, fica conflituoso a gente falar de autonomia e processo. Processo, né, tem uma regra do jogo aqui. Mas a autonomia parte um pouco do que você está dizendo, né? Dar liberdade para a pessoa questionar, dar liberdade para ela poder mudar, sugerir, promover mudanças e tal, mas que isso seja ligado ao todo e conversado com a administração, né? E isso sair por aí, né? A gente falar de processo e falar de autonomia, não dá, a pessoa não pode confundir as coisas, né? Acho que cada um tem um campo aí e a regra dos 12 temperinhos lá, né? Pois ele é um exemplo, mas o Stephen Covey, criador lá, o autor do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é uma pena ser um livro tão difícil de ler, porque eu fiz o curso. Tem uma instituição dele no Brasil que dá o curso, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala muito sobre, nós precisamos caminhar para a interdependência, porque nós saímos da dependência, ninguém me ajuda, ninguém faz por mim, ninguém me indica o que eu faço, o que eu devo fazer, para independência. Eu já sei tudo, eu sei fazer, eu dou conta de fazer, e deveria ir para a interdependência. Eu conheço o processo, eu entendo dele, mas eu quero participação, e eu quero participar as pessoas sobre o processo. Aí o ganho é enorme, os ganhos são enormes. Eu gosto muito dessa metodologia, dessa filosofia dele sobre a interdependência. Ela é melhor que a dependência e melhor do que a independência. Trabalhar com a interdependência é a gente querer fazer entendendo os outros que estão envolvidos de alguma forma. Isso dá um corte, hein? Isso dá um corte. Dá um baita de um corte. Vamos partir para um próximo? Vamos lá. Acho que... Falamos de cultura, falamos de processos e de pessoas. Não é isso? Isso. Temos ainda recursos e a questão administrativa, a questão financeira. Por onde começaremos, Beto? Administrativo, financeiro? Vamos pelo administrativo, né? Que não necessariamente financeiro. O administrativo ele é muito amplo. Porque, veja bem, eu sexta-feira estarei com o gerente de maternidade suína e eu quero desenvolver com ele a gerência administrativa. Ao mesmo tempo, eu vou estar com o dono da granja e eu quero desenvolver com ele a gerência administrativa. A gerência administrativa do dono é ele cuidar dos setores administrativos, departamento pessoal, departamento de compras, departamento financeiro, departamento de cobrança. Ele precisa gerir isso tudo. E ele precisa, além de tudo,
fazer análises sobre os resultados dele para levar para o gerente, para que o gerente faça disso, transforme isso em metas. Quando eu estou lidando com o gerente da maternidade, a gerência administrativa dele é ele entender os números que ele está gerando. Como que era para gerir 1.800 porcas há 2 anos atrás em relação ao número de pessoas? Ele evoluiu? Ele progrediu? Teve alguma coisa que nós podemos aprender com aquilo? Aumentou o número de pessoas? Vamos entender o porquê que aumentou gente para as mesmas 1.800 matrizes? O que aconteceu? Interessantemente, às vezes a gente chega em processos sem justificativa. Aumentou a complexidade, burocratizou algumas coisas sem motivo. Então, a gestão administrativa, ela tem a ver com números e que precisa ser muito bem entendida em cada fase, em cada pessoa, em cada função. A função do gestor, do diretor, em relação ao setor administrativo, é muito mais amplo do que de um gerente de setor, que às vezes é discutir os números zootécnicos e pegar os números de custo que estão interferindo nele. Ela significa, vamos entender números, vamos aprender a lidar com números. Tem uma metodologia nas suinoculturas que eu participo que eu acho que deveria ter em todos os setores. Quase todo refeitório da suinocultura tem um quadro lá com 9 indicadores, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E as pessoas deveriam sentar almoçando e tendo acesso a esses números. Quais são os 9 principais indicadores zootécnicos numa granja? Às vezes, eu almoço junto com um supervisor da gestação, já aconteceu isso, e eu saí com ele, e a hora que nós estávamos fora, provocativamente, eu fui e peguei na mão dele e falei, parabéns. Ele falou, por quê, Beto? Eu falei, pelo número de retorno ao ciclo que você conseguiu. Quando? Agora esse mês. Ah, não, ainda não colocou no quadro. Eu falei, pois é, Valdeci, você está tão desatento aos números que colocou e você almoçou lá e nem olhou para os números. Então, o número, ele precisa, antes de tudo, ser uma cultura dentro da empresa. O gerente geral adotou uma metodologia de, todos os dias, na hora do almoço, chamar cada setor, na terça-feira um, na quarta outro, e o gerente do setor falar para quem está almoçando o que está acontecendo com aqueles números. As pessoas começam a manifestar curiosidade sobre aquilo e os números passam a fazer parte da empresa. Então, a gestão administrativa seria isso, ela é mais ampla. Eu tive um exemplo esses dias que eu achei fantástico. Eu fui visitar uma fazenda de ostra. Vamos ver como é que é isso, né? Vamos ver como é que funciona uma fazenda de ostra. E fazenda de ostra, o que eu percebi lá é o seguinte, não se alimenta, a ostra vive no mar lá e faz do jeito que for, só que elas ficam em gaiolas, que eles chamam de lanterna, e de tempos em tempos, pelo menos uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, depende do quanto que, depende do mar, eles buscam essa gaiola de novo, vê que a ostra cresceu, só que tem que limpar, tirar a craca, tirar aquilo tudo, depois de todas limpas, remaneja para não ficar superlotado e volta para a água. E eles estavam me mostrando como é que era isso, um monte de linha, de corda no meio do mar, um negócio bem diferente, né? Eu achei bem interessante. Mas o que aconteceu que eu acho que eu posso contribuir aqui? Nesse negócio de vem, volta, traz ostra, vai ostra e tudo mais, colocaram uma pessoa para tomar conta de onde iam colocar as gaiolas para você não se perder no mar com aquilo, e o pessoal que estava trabalhando. E ele começou a medir e perceber que quando faltava funcionário, conseguia se limpar e manejar mais ostras. Ele olhou aquilo, achou estranho e falou, meu Deus, mas por que quando falta funcionário eu consigo aumentar a minha produtividade? E aí, através do número, e só pelo número, ele conseguiu olhar criticamente e falar, por que será que isso está acontecendo? E o que ele percebeu? Quando tinha menos gente, não dava tempo de parar para tomar o café, de respirar, de pensar na vida. Então o pessoal trabalhava mais. Quando você tinha muitas pessoas, o pessoal acabava dando mais tempo e tudo mais, e acabava que não era tão produtivo com relação à quantidade de pessoas que estava trabalhando, né? Então, como é que ele aumentou a produtividade? Diminuiu as pessoas dentro daquele turno. Não parou de superdimensionar. Parou de superdimensionar. Interessante. Mas, Beto, eu já fazendo uma correlação entre os 5 campos que você trouxe para nós, né? Para a gente ver que, digamos assim, né, a questão até para exemplificar a interdependência, né?
A gente... você tem, no final, você quer uma empresa, seja ela qual for. Aqui no nosso campo a gente fala muito de leite, né? Mas eu quero uma fazenda de leite tendo resultados, seja eles no campo técnico, seja eles no campo econômico. E aí eu vou chamar isso de desempenho. Para ter desempenho, tem duas dimensões do desempenho: a do esforço e a do resultado. E o conflito no campo das pessoas, muitas das vezes ele passa por a gente, a pessoa se sentir esforçando, dedicando, cumprindo o combinado no processo, seguindo aquilo que ela aprendeu, ou que de fato está combinado, né? Está por escrito o processo, está fazendo o que está no combinado e não está tendo resultado lá no administrativo. Isso gera o conflito. Então, ou seja, aqui eu estou trazendo a interação entre os três, né? Problemas relacionados a pessoas, eles nas duas dimensões do desempenho, ou no campo do processo ou no campo do resultado, que está lá está dentro da sua caixa do administrativo aqui, podem, né, mudar aí a percepção, os relacionamentos. Então, ou seja, isso navega por todos os campos aqui, e o gerente que precisa de ir lá nos pratos e girar para não cair, né? Então, está no processo, está no esforço, está no campo as pessoas estão colocando esforço naquilo que de fato promove resultado. Eu costumo brincar com algumas fazendas, vou dar um exemplo de processo aqui, afetando o resultado. Fala assim, se comprar uma bomba dessa de pressão na fazenda, tem que contratar mais uma pessoa. Que, tipo assim, a pessoa pega a bomba e fica lá pensando na vida, refletindo. E mais um passo. E passa lá, às vezes, o dia, uma pessoa pilotando aquela bomba de alta pressão ali para poder deixar tudo limpo, né? Inventa limpezas que às vezes não existia antes, e eu consegui conviver com a intervenção muito mais simples ali na propriedade. Não sou nada contra quem lava, faz bonitinho, etc. Tal, não, mas será que não está deixando de fazer uma outra coisa mais importante, né? Então, a gente precisa, né, de equilibrar esses pratos aqui: processo, esforço administrativo, isso afetando como é que as pessoas estão olhando para o negócio. Estou reforçando aqui minha crença naquilo e como que isso tudo é interdependente, né? Não tem o mais importante. Ou na sua visão aqui, você acredita que nos 5 você tiraria um aqui que não, esse aqui tem que dedicar mais? Não. Eu acredito, né, que vai depender da situação da empresa. Então, tem empresas que eu chego e que há um estado de espírito, começamos falando alguma coisa sobre isso aí no início, muito positivo entre as pessoas. Há uma relação humana muito boa. Não há passividade da parte do gerente. E aí eu vejo que tem outros pontos a serem abordados primeiro. Mas hoje, atualmente, eu acabo sempre começando pela gestão das pessoas. Os outros todos vão depender de criar-se essa harmonia primeiro. Mas eu acredito que não, os 5 aí merecem pontos iguais, 20 pontos para cada um, 20% de dedicação do gerente para cada um. E aí é claro que é diagnóstico, né? Chegou na empresa onde nós vamos ter que inclinar, é onde estiver faltando, né? Aí vai ter que oscilar aí 10% para um lado e menos para o outro, vai depender das dores. Recursos. O último que eu acho que a gente vai abordar por aqui. Beto, conta pra gente sobre recursos, qual que é a introdução, o que você traz pra gente assim desse ponto? Otimização da utilização de recursos. Seria como otimizar o máximo que ele tem, né? Como que é feito, desde um carro que está à disposição do gerente para ir levar gente, para ir buscar coisas na cidade, como é que está essa visão deles sobre um uso consciente desses recursos. E outra visão é a produtividade em relação aos recursos. Então eu simbolizo com mão de obra, consultoria e máquinas e equipamentos. Na minha opinião,
Toda máquina dentro de uma empresa deveria seguir a filosofia da aviação civil, rodar 20 horas por dia. Aí fica algumas coisas assim, né? É muito difícil gerir pessoas fora do horário comercial. Tudo na vida é difícil. Vamos combinar e vamos parar de potencializar dificuldades. Toda vez que tem alguma coisa que eu fico falando que ela é difícil, ela fica mais difícil ainda. E nós precisamos entender que isso é uma questão de melhorar recursos, melhorar produtividade, melhorar, no fim das contas, lá o resultado. Então o gerente fica meio que com preguiça de gerir. Pega um cara, coisa muito comum, fazendas que tem piquetes de recria, não consegue ter uma regularidade na rapação de piquete. Aí eu faço um brainstorm com ele lá, qual que é o caminho? O caminho é ter 2 tratoristas, pegar o trator do trato e das 4 até as 11 da noite, fica por conta de tirar esterco. Qual o problema? Qual a dificuldade? Então, para mim, tem que se buscar otimização disso. A mão de obra. Me preocupa muito a produtividade da mão de obra brasileira em geral. Eu vejo que perde-se muito tempo por falta de organização. Às vezes eu preciso chegar no aeroporto 5 da manhã, o voo só sai 7h30. Aí chego lá às 5h30, já passo, sento e fico olhando os grupos da fazenda. Aí quando dá 10 para 7, aparece um artista lá. Ô fulano, onde é que tá as roçadeirinhas? O cara precisa roçar debaixo de uma cerca elétrica ali e eu não tô achando elas. Elas não estão aqui. Uai, elas foram para conserto. Ué, mas não voltou? Não, voltou, mas não funcionou. Foi de novo. Isso 7 da manhã. 7h10. Não, mas então faz com a foice. Mas cadê as foices? Tá na casinha de ferramenta. Não, o menino do escritório disse que não está aqui não, que você autorizou não sei quem a pegar. Mas ele não devolveu? 7h30. Não achamos as foices. Então arruma serviço para esse povo aí. Então a produtividade é comprometida por isso, por essa falta de planejamento e organização. Às vezes, já aconteceu, né? Acontece de eu ir para a fazenda de gado de corte. E eu saio 5 horas com o gerente lá, o pessoal do vaqueiro, a cavalo para o pasto lá para a gente ir lá. Desce um trator com 10 caixas de vacina para poder vacinar o gado. Tá lá, 1.500 bois separados para vacinar. Quando chega para começar o trabalho, chega um vaqueiro e fala: ô, você lembrou da tranca da porteira de separação? Uai, não, mas já tem 15 dias que ela quebrou, vocês não mandou arrumar, não? Não. Pensou que você tinha arrumado. Aí vai alguém, largou os boi presos, as vacinas lá pronta, correr atrás de um cerqueiro para ir arrumar a tranca da porteira de separação que ela quebrou com o boi lá na visita passada. Então tudo isso vai minando a produtividade das pessoas e, consequentemente, o uso inadequado dos recursos. Então isso aí, para mim, é melhorar os recursos, fazer uma boa programação da consultoria. Na minha opinião, o veterinário, para ir para a fazenda, 2, 3 dias antes, ele tem que ter uma pauta. A fazenda que eu vou trabalhar amanhã tem uma pauta minha que já está comigo. Quais são os objetivos, quem que eu vou abordar, quais são os temas. Tem que ter essa pauta para otimizar. Às vezes eu chego no escritório de uma fazenda e o veterinário está sentado lá e fala: o que foi, Vi? O gerente pediu para guardar aqui, que foi levar um cerqueiro lá na divisa. O gerente chega e fala: você não tem direito a isso. Você não tem o poder para fazer um negócio desse. Beto, mas eu tinha que... Não tinha não. Ou você tinha que arrumar alguém para levar o cerqueiro, ou você tinha que já deixar o serviço do veterinário programado. Então tudo isso vai gerando um acúmulo de improdutividade enorme. E isso é gerir bem os recursos. Então a mão de obra precisa ser mais assistida e planejada. A consultoria tem que ser entendida como algo que tem que produzir progressivamente. E a utilização consciente dos implementos e máquinas tem que ser progressivo. Já teve fazenda que, quando a gente implantou essa ideia e começou a trabalhar, a fazenda conseguiu vender um trator. Estava precisando comprar mais um. Vendeu um e está trabalhando bem. E como é que é o esquema de aproveitar a sobra da sobra? É outra ideia também que nós já colocamos em algumas fazendas. É a sobra, né, de alimentação das vacas, que alguns nutricionistas não querem usar na recria, e eu acredito que devidamente, né, não deveria mesmo, e isso aí vai para o composto, vai para a compostagem orgânica lá. Na minha opinião, tem que se arrumar meios para isso.
Então, já teve fazendas que resolveu criar carneiro com essas sobras. Já teve fazendas que implantou lá 50, 100 novilhas Nelore, que vão dar lá uma média de 5 arrobas em 6 meses de trabalho. Conseguir agregar valor a um produto que estava sendo desperdiçado. Então, a gestão dos recursos, eu digo que é a gestão da criatividade do gerente. É o gerente poder ter ócio produtivo, ócio criativo, para poder inovar, criar situações que tragam resultados para a fazenda. A experiência dele, o conhecimento, facilita isso, é só ele praticar. Eu vou dar um exemplo simples, né, Beto? Às vezes, pessoal, você comentou lá assim, ó, a fazenda tem a máquina na fazenda para trabalhar 20 horas. E essa cai no campo do cara, assim, esse homem é doido, que lá. Então, você pega, nós conhecemos fazenda que a ordenha para 1 hora. Né? Então, assim, mas a realidade dele, se ainda não é a sua, calma, né? Vou te dar um exemplo que pode caber para você. Opa, pera lá, será que não dá para a gente esforçar aqui na época, né, na safra, trago uma pessoa para ajudar e vamos trocar serviço do meu trator aqui para a gente reduzir o custo de ensilagem? Entendeu? Olha que exemplos em que, tipo assim, ajustou, trouxe uma pessoa para ajudar, o cara te deu cobertura na ordenha e você foi para a máquina ou ele mexe em máquina? Ou que seja no esforço, mudei os horários, adaptei meus horários de ordenha, ou no período entre ordenha deixei de fazer outras coisas, o pessoal que já está comigo se esforçou um pouquinho mais, deu cobertura, e na troca de serviço lá nós conseguimos, eu e meus vizinhos, todo mundo saiu ganhando, a gente reduziu o custo que é uma prática até comum, mas que algumas fazendas ainda não conseguem colocar para rodar. Né? E isso reduz custos significativamente, né? Sem dúvida. Eu tenho um exemplo disso aí, da gestão dos recursos. Um gerente de cafeicultura, que é um cara harmonioso, tem 5% de rotatividade ao ano nos últimos 3 anos, fantástico, turma dele efetiva, trabalha bem. Quando eu fui rodar com ele, eu fui pegar na parte de números, e ele não tinha. E tinha 5 tratores puxando churume de suíno para jogar no café. E eu perguntei a ele, quantas reais dá por dia? Não sei. Esses tratores aí, nós vimos um trator parado ali, fomos lá, rodamos, voltamos, ele estava parado. Acontece muito? Não sei. E eu fiz muita crítica com ele nesse sentido, né? Cara, você precisa ter conhecimento disso. Olha que coisa fantástica que é um gerente adotar a ideia e praticar. Eles têm lá um sistema lá de GPS que acompanha o trator, dá para ver o trator o dia inteiro. E eles identificaram que o trator estava ficando 42% do tempo ligado, parado. Aí, como ele fica lá parado, lá no tanque, puxando o churume, tem um tempo que é necessário. Fez a estimativa, daria de 12% a 15%. Ou seja, 25% a 27% não era necessário. Ele reuniu os tratoristas, mostrou esses números para eles. O número baixou para 16% no primeiro mês, trator parado, ligado. E ele pegou esses 5 tratores, criatividade dele, eu não falei isso para ele. Ele pegou os 5 tratores, um dia e falou, olha, eu quero fazer uma medida com vocês aqui. Levou os 5 tratores, encheu o tanque deles e mandou eles irem distribuir o churume uma vez e voltar. Eles voltaram e perguntou, quantos RPM vocês estão trabalhando? 1.500. Ele conhece de máquina e falou, vocês vão pôr 1.200 RPM e vão lá. E abasteceu o trator de novo e cronometrou. Os tratores subiram com 1.200 RPM, foram no tanque e fizeram o mesmo trajeto. E voltaram e abasteceram de novo. Deu economia de 17% a 21% de diesel. Agora, nessa safra de café, eles conseguiram economizar com esse conceito de buscar rotações diferentes para as máquinas, eles conseguiram economizar 16%. O dono falou, Beto, nós nunca tivemos um negócio desse. Então, o que é gerir bem os recursos? Os tratores são os mesmos, os operadores são os mesmos, o trabalho, a operação é a mesma. Mas o gerente que gerencia atenta para isso. E teve essas reduções. Envolvendo as pessoas, participando, mostrando os números, né? Que é a ligação disso aqui tudo funcionando junto, né? E hoje criou um mecanismo lá que está rodando sozinho, depende mais dele. Todo tratorista, quando chega à tarde e abastece o trator, lança no grupo quantas horas de orímetro ele trabalhou e quantos litros ele abasteceu.
e ele quer saber o resultado dele. O que eu gastei de diesel está coerente com as horas de máquina que eu trabalhei, sendo trincha, sendo roçadeira, sendo algum outro implemento? E eles estão criando essa referência para eles. Eu acho isso fantástico. 1h20 de conversa, Beto. Esse é o problema de falar com gente boa, falar com especialistas, falar com os fanáticos do agronegócio. Passa sem ver. Passa sem a gente ver. E, Beto, eu acho que já vai ter que combinar o próximo. Né? Com prazer. Vai ter que colocar na sua rota, né? A gente sempre dá uma passada aqui. Vai ser um prazer. Sempre que der, nós estamos aqui. Venho com prazer. Muito feliz aí com a sua participação. Vamos aqui. dar manutenção nessa relação aí minha com a Companhia do Leite, com prazer. Se Deus quiser. Companheiro, obrigado aí por todas dividir com a gente essa vivência, né? São muitos anos vivenciando, falando do lado de... e é isso que é o legal, né? Exemplos práticos, vivenciados, que vão promovendo essa melhoria no resultado das relações com as pessoas e no resultado econômico mesmo dos negócios, né? Mas eu queria, tradição para nós aqui, a gente ouvir do nosso convidado a recomendação sua para o empresário, para os gerentes, para as pessoas aí que estão lá no agronegócio, para as lideranças que estão no agronegócio. O que você deixa de mensagem para essas pessoas poder seguir melhorando, né? Que é um processo contínuo. E a pessoa que está escutando a gente quer começar, deixar de ser um tomador de conta até o gestor, por onde que ele começa? Legal. Eu sou um eterno apaixonado pelo agronegócio. Tudo que eu tenho, eu agradeço ao agronegócio. Sou aqui de Canaverde, de uma família muito humilde, plantadores de fumo. Trabalhei com isso até os 16 anos. E sou muito grato ao agronegócio. Uma maneira que eu tenho de retribuir é contribuindo com isso. Olha, se você é empresário, invista na sua principal peça, que é o gestor. Na minha opinião, o gerente, a pessoa que está à frente do seu negócio, ele vai ditar como que é o ritmo lá dentro. Invista nele. Ajude-o a entender que aprender não é problema, não é nenhum desmerecimento. Quem tem mindset fixo tem dificuldade em buscar aprendizado, acha que é uma vergonha. Nós precisamos ajudar o gerente, como eu precisei de ajuda e não tive essa ajuda lá no passado, há 30, 35 anos atrás, esse gerente de hoje precisa de ajuda. Ao gerente, entenda, aprender não é vergonha, busque aprendizado. Eu digo sempre para os gerentes o seguinte, você quando tiver com a vida organizada, eu acredito que 17, 18 horas você está em casa. Você tem 5 horas em casa para você ajudar a esposa nos trabalhos domésticos, brincar com as crianças, se descansar, divertir e investir em conhecimento. Eu não pude fazer uma faculdade, eu não tinha a menor condição financeira lá em 86 de fazer uma faculdade. Eu nunca diminuí o meu ritmo de busca por aprendizado. Então, os livros que eu leio, o que eu busco de palestras e conhecimento é constante nos últimos 25 anos. E eu costumo falar para os gerentes, quanto que vocês acham que eu investi em média por dia nesses últimos 25 anos em aprendizado? Tem gerente que fala 2 horas, 3 horas? Não, 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos para se especializar e se tornar um conhecedor naquilo que faz. Então, invista em você, empresário, invista no seu gerente. E eu quero deixar aqui, vai ser colocado aí o meu Instagram, @Beto Carvalho. Meu único objetivo é, através das dicas de gestão, de situações que eu vivo no dia a dia, eu procuro sempre fazer vídeos da semana passada, de situações que eu vivi na semana passada, e não para não falar exatamente da fazenda que eu estou, mas que são muito úteis para as pessoas que estão no meio. E tem também, vai ser lançado agora em fevereiro, um curso. Eu gostaria de despertar os que estão graduando e os recém-graduados. Vocês enxergarem uma nova janela para vocês. Nós precisamos de vocês no campo. O nível de gestão que nós temos é um desafio. Nós precisamos de pessoas com um nível, com uma cultura maior, para desenvolver processos, metodologias e estratégias de gestão. E você tem essa grande opção. A carência é enorme. Enquanto que se você decidir pela parte técnica, há uma concorrência enorme, na gestão tem uma grande carência. É só você começar pelo degrau de baixo. Então, eu tenho para lhes ofertar um curso
que chama Gestão como Opção. Muito básico, comentando e ensinando ferramentas para o dia a dia, que é um curso gravado, que é um curso de custo bem acessível. E depois, em março, nós vamos lançar o curso A Gestão Estratégica. Aí é um curso ao vivo, online, comigo, onde nós vamos ter mentoria sobre a gestão. Nós vamos ter um encontro semanal, todas as segundas-feiras, durante 5 segundas-feiras, ou terças-feiras, a equipe lá, o povo ainda não decidiu que dia que vai ser, mas enfim, vai ser uma oportunidade de nós estarmos juntos com 30, 40 outros gerentes que enfrentam as mesmas dificuldades com você. E eu espero poder contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento dessas pessoas. Temos ótimos feedbacks de gerentes de pequenas, médias e grandes fazendas que já fez o curso A Gestão Estratégica e trouxe resultados para eles. Eu espero que traga para você. E se você se interessar, vai estar aqui no link da descrição. Aqui na descrição vai estar o link para que você consiga acessar o curso também e poder ter o Beto Carvalho aí junto com você mais uma vez. Beto, muito obrigado pela sua vinda, foi maravilhoso. Te agradeço mais uma vez aquela postagem incrível que você fez. E prepara, porque como disse o Ronaldo, você vai ter que voltar aqui com certeza mais vezes. Com prazer, com prazer. E você que está escutando a gente... Não, primeiro vamos dar o nosso brinde em geral, já estava até esquecendo dele. E você que está aí com a gente, escutando até agora, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, por você estar aqui com a gente mais uma vez. E você já sabe, segunda-feira que vem, 7 horas da noite, tem mais um episódio pra gente. Até lá. Até a próxima, mamíferos.